vocês acompanharam, aconteceu algo extremamente grave, agora, há pouco mais de uma hora, uma declaração irresponsável e mentirosa do governador Tarcísio de Freitas, ao lado do meu adversário, querendo atribuir que crime organizado, PCC, teria orientado o voto em mim, sem apresentar nenhum tipo de prova. Esse é o laudo falso do segundo turno. Eu tive às vésperas do primeiro turno um laudo falso tentando me atribuir uso de drogas. Foi desmascarado pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pela imprensa. Agora, no dia da eleição, na boca do governador do estado, vem mais um ataque e uma mentira inacreditável, ao lado do meu adversário. Então, isso mostra, de um lado, o desespero dos nossos adversários e um ataque sem limite. De outro lado, alguém que está sentado na cadeira de governador se sujeitar a desempenhar um papel como esse para tentar influenciar no resultado das eleições. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 27 de outubro de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, é de fato muito grave e o Blog da Cidadania obteve informação. E eu vou passar, sem mais delongas, essa informação para você nesta edição. E agora eu quero apresentar apenas alguns fatos que se somam ao que disse o Guilherme Boulos e essa perplexidade que tomou até ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos em frente. Pesquisa boca de urna e último tracking da campanha de Nunes detectaram forte votação de Boulos de ontem para hoje, fazendo a campanha do prefeito apelar ao desespero. O Blog da Cidadania obteve essas informações e as repassa em primeira mão. Além disso, ministros do TSE garantem que quando a ação de Boulos contra Tarcísio e Nunes chegar ao tribunal, Nunes, se tiver sido eleito, perderá o mandato e o governador deve ficar inelegível em 2026, seja para a presidência, seja para se reeleger como governador. Do ponto de vista criminal, juristas apostam em ação de abuso de poder capaz até de tirar o mandato de Tarcísio, um Bolsonaro dissimulado que usa dos mesmos métodos. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, como todos viram, o Tarcísio de Freitas diz que a polícia interceptou mensagem de facção criminosa, ou PCC no caso, orientando o voto em Guilherme Boulos. E disse que esse assunto estava sendo tratado entre a polícia e o TRE São Paulo, ao lado do candidato à reeleição, Ricardo Nunes, usando o símbolo da campanha de Nunes. O governador declarou que o serviço de inteligência fez relatório que tem trocado informações com o TRE de São Paulo. O candidato do PSOL afirmou que a fala de Tarcísio é o laudo falso do segundo turno, como você viu, mas em nota o Tribunal Regional Eleitoral afirmou que não recebeu relatório nenhum e que a informação sobre o assunto que o Tarcísio divulgou é falsa, acredite se quiser. E aí a pergunta que não quer calar: Tarcísio temia virada ao jogar sujo no dia da votação? Sim, é isso que aconteceu. A pesquisa tracking da campanha de Nunes, assim como outras campanhas devem estar registrando, mostrou uma formidável reação nessas pesquisas e pesquisa de boca de urna encomendada pela campanha de pesquisa de boca de urna encomendada pela campanha de Nunes está apurando ao longo do dia
uma quantidade de votos para o Boulos muito superior ao que se pensava e devido principalmente à abstenção. Não é? Muita gente não está indo votar. Então, minha amiga, meu amigo, o que parece aí é que foi realmente uma reação desesperada de última hora. Essa análise da colunista do Estadão, Eliane Cantanhede, que é insuspeita de ser de esquerda, diz o seguinte: Guilherme Boulos chega à votação no segundo turno como chegou no primeiro, alvo de um jogo baixo, sujo, que demonstra medo ou desespero de quem faz. Antes, o adversário Pablo Marçal lançou o laudo grotesco, envolvendo Boulos com drogas. Agora, Tarcísio de Freitas joga no ar sem mostrar qualquer prova. Durante toda a campanha, o que foi surgindo foram justamente ligações estranhas do candidato de Tarcísio com esse grupo criminoso que ele cita. Esse apoio até faz sentido por uma questão objetiva. A direita com Tarcísio no governo e Nunes na prefeitura fica mais livre, não é? O crime organizado. O que soa mais surpreendente é que a margem de vantagem de Nunes sobre Boulos, em tese, seria grande o suficiente para que Tarcísio e o próprio Nunes não quisessem fazer marola, confusão, etc. Fica então a dúvida: o governador falou sem refletir ou Boulos tem razão quando fala em virada? O Boulos tem razão quando fala em virada e eu acabei de te dar as informações que explicam por que o Tarcísio e o próprio Nunes fizeram isso. E hoje de manhã eu já dizia que eu achava muito esquisito o que estava acontecendo. A pesquisa Datafolha forjou resultados, começou a campanha dizendo que o Tarcísio tinha 22 e agora na reta final se ajusta com os outros institutos de pesquisa e a vantagem do Nunes sobre o Boulos era de 22 pontos percentuais e agora na reta final ajusta os números e diz que a vantagem caiu para 11, metade, sendo que os outros institutos nunca deram esse número, sempre deram números próximos desse, como você vê na tela. Então, começou disparado o Nunes na frente só no Datafolha e terminou igual a vantagem dele em relação aos outros institutos. E alguma razão tem para o Datafolha também fazer isso que fez. Muito bem, o Boulos entrou imediatamente com uma ação de investigação eleitoral e com um processo na justiça por abuso de poder contra o Tarcísio. Ministros do TSE se dizem perplexos com a insinuação de Tarcísio sobre Boulos. A declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, associando o Guilherme Boulos ao PCC durante o processo de votação, causou perplexidade, espanto entre ministros do TSE. Esses ministros avaliam que certamente o caso vai chegar lá e, se chegar lá, eles vão, no mínimo, tirar o mandato do Nunes, se ele tivesse sido eleito, e quanto ao Tarcísio de Freitas, é muito difícil que ele não fique inelegível para 2026, seja para a presidência, seja para a reeleição como governador. O artigo 323 do Código Eleitoral, ele diz o seguinte, que é crime eleitoral divulgar na propaganda eleitoral durante o período da campanha eleitoral fatos que se sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência sobre o eleitor. O jurista Walter Maierovitch diz que o Tarcísio cometeu abuso de poder e deve ficar inelegível. E aqui uma onda de juristas fala em duas coisas. Primeiro, fala inclusive em cassação do mandato de Tarcísio, não pela Câmara, mas pela Justiça, provavelmente o STF, por abuso de poder. E também falam de inelegibilidade de Tarcísio e Nunes perdendo o cargo se ele for eleito hoje. O governador de São Paulo disse tudo isso e aqui você tem vários juristas, Fernando Nesser, professor de Direito Eleitoral da FGV São Paulo, Alberto Rolo, advogado, professor de Direito Eleitoral, você tem também Marlon Reis, que é o criador da lei da ficha limpa, advogado e ex-juiz eleitoral, e você tem
todos esses juristas na mesma toada, dizendo que a condenação de Nunes e Tarcísio na Justiça Eleitoral, a perda dos mandatos por abuso de poder, o caso abuso de poder só vale para o Tarcísio, mas o Nunes é copartícipe, ele estava ali ao lado do Tarcísio nessa patranha. Então realmente está explicado por que é que eles fizeram tudo isso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.